A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso momento Escola Bíblica Dominical, Momento EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, que está situada ali na Vila São José. Queremos desde já agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá, que Ele nos concede de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra, para conhecermos um pouco mais da sua vontade, dos seus planos, dos seus propósitos e dos seus projetos para a nossa vida. Né? Seguindo aí esse trimestre, mais uma vez estudando sobre o livro de Jó, sobre esse personagem, essa personagem bíblica que tanto traz ensinamentos para as nossas vidas. Que, mais uma vez, a nossa vida seja edificada através desse ensino que hoje o comentarista, o pastor José Gonçalves, traz para as nossas vidas, que a minha vida, que a sua vida, ela seja edificada através desta palavra, né, deste ensinamento, e que nós possamos a cada dia conhecermos mais e mais a vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa lição de hoje nos fala sobre Jó, né, Jó e a realidade de Satanás. É um tema bastante abrangente, é um tema que a cada dia nos traz grandes conhecimentos, e hoje nós vamos estudar sobre essa realidade de Jó, sobre realmente o que acontecia, sobre realmente quem é essa figura que tanto ouvimos falar e que pouco conhecemos, que tanto ouvimos falar e que pouco nós nos damos conta de quem é esta pessoa. Precisamos, como alguém diz, conhecer os nossos adversários. Se a gente vai para uma guerra, a gente precisa conhecer os nossos adversários. Nenhum exército vai para uma guerra, nenhum exército vai para uma batalha sem antes conhecer o seu inimigo, as estratégias dele e o seu poder, aquilo que ele pode fazer ou deixar de fazer. Lógico que nesta manhã nós não vamos conhecer tudo, mas vamos ter um breve comentário, uma breve introdução de quem realmente esta figura por nome Satanás, Diabo, e que tem ao longo dos anos, ao longo da história bíblica, se levantado para pelejar contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor nosso Deus. Nós vamos iniciar então a nossa aula, mas antes de irmos para ela, nós vamos ver aqui o que diz o nosso texto áureo, o nosso texto de ouro. Diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esta é a função dele. Ele é o acusador. E ele vive a nos acusar. Ele vive para comparecer diante de Deus e nos acusar. Porque nós vamos ver que, na realidade, a sua história, a história de Satanás, ela já está determinada, ela já tem um final. E ele não quer ir para lá sozinho. Nós sabemos que o lugar destinado para ele é o inferno. O inferno não foi destinado para o homem. O próprio Senhor Jesus vai dizer que foi destinado para Satanás e seus anjos. Mas que nós, muitos seres humanos, nós, os seres humanos que não aceitam a Cristo, estão indo para lá, para este lugar determinado para Satanás e seus anjos, digamos assim, de carona, de carona, porque não se deixam levar pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Então, nos dias que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Nós vamos ver aqui que o texto já começa colocando Satanás fora daqueles que são chamados filhos de Deus. Vieram os filhos de Deus e veio também Satanás. Então nós vamos ver que ele, aqui a Bíblia já está dizendo que ele não faz parte daqueles que têm comunhão com Deus. Ele não faz parte daqueles que têm intimidade e vivência com Deus. Ele apareceu juntamente com os filhos de Deus, mas ele não faz parte desta linhagem, deste prazer que eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus. A verdade prática nos diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real
um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Não há uma outra forma, não há outra maneira, não há um outro meio de nós vencermos essa batalha, a não ser com as armas espirituais, que está em Efésios, né? Quando Paulo ele vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Não venceremos essa batalha confiado, né, respaldado nos nossos intelectos, na nossa força humana. Não. Será com as armas espirituais. Somente assim nós iremos alcançar, somente assim nós iremos vencer esta peleja, somente assim eu e você iremos alcançar essa graça de Deus de vivermos, de caminharmos, né, a cada dia adorando a Ele, servindo a Deus, mas somente com as armas espirituais, né? Somente com as armas espirituais. Vamos aqui adiante, então, prosseguindo na nossa lição. Vamos aí para a nossa querida e chamada introdução. A introdução, onde o comentarista nos traz aí um início daquilo que nós iremos estudar no dia de hoje. Ele nos diz, e aí a gente vai ler de modo sucinto, né, que uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Ele é um ser real. E aí ele vai dizer que, olha, nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. E ele assume ali o seu caráter pessoal de uma criatura. Então, ele pode interferir, né? Ele pode interferir. Mas como que ele pode interferir? Somente com a permissão de Deus. Sem a autorização de Deus, né, ele jamais vai poder interferir na vida daqueles que são servos do Senhor. Mas na vida daqueles que não temem a Deus, ele interfere. Olha só, João 10:10 diz aqui a palavra do Senhor. João 10:10, Evangelho de João. Vamos. João, Evangelho de João, capítulo de número 10. E o versículo de número 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então essa é a função de Satanás. Ele já tem o final da sua história conhecida. Só nós lemos Apocalipse que nós já vamos saber o final dele, né? O final dele já aconteceu na esfera espiritual. E ele não quer ir para lá sozinho. Então ele vem o quê? Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Quantos lares, quantas vidas que são destruídas, que são afetadas, que são a cada dia desmanteladas pela ação demoníaca, porque as pessoas não se submetem à vontade de Deus. Porque as pessoas não se colocam dentro do projeto de Deus, né? Ele pode interferir na vida humana. Pode, mas somente na vida daqueles que não estão debaixo da graça de Deus. Ou melhor, na vida daqueles a quem Deus permite. Na vida daqueles a quem Deus permite. Como é o caso aqui de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era um homem que vivia a cada dia adorando o Senhor, glorificando a Deus, tinha uma vida cada dia pautada na vontade de Deus. E para que Satanás tocasse na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Ele teve que pedir permissão a Deus. Então nós vamos ver que nesse aspecto de roubar, matar e destruir, ele vem e esse é o seu papel. Mas na vida daqueles a quem Deus permite, na vida daqueles a quem Deus autoriza, né? E ainda dá limites. Olha, tu faz, mas tu faz até isso. Tu não toca na vida, tu não toca nisso, tu não faz dessa maneira. Porque servimos, né, e temos um Deus que a cada dia tem cuidado de nós, na nossa caminhada, na nossa jornada. Vamos aí prosseguir avante, então,
quando nós vamos ver aqui sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. A natureza. O que está, como é que é essa pessoa, né? Aqui o nosso comentarista, aqui no tópico 1, já começa dizendo que ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Né? O livro de Jó revela que ele é um ser real e revela as características que nos permitem conhecê-lo melhor. E ele vem dizendo aqui que uma das características é que ele é um ser espiritual. Ele não vive, né, na nossa dimensão material. Ele não vive na nossa dimensão humana. Ainda que muitos não acreditem nele, a sua existência é real. Haja vista tantas maldades que a gente vê acontecendo aí na face da terra, porque as pessoas sem Deus se deixam levar por aquilo que Satanás coloca em seus corações. Se deixam levar pela maldade que brota em seus corações. Né? Guiados por aquilo que Satanás coloca em suas vidas. Roubar, matar e destruir. Mas ele é um ser espiritual. Nós não vamos conseguir vê-lo, nós não vamos conseguir tê-lo nessa esfera humana. Nessa esfera humana. Somente na esfera espiritual. Né? Por quê? Porque assim como as demais criaturas existentes no universo, na face da Terra, ele foi criado. Ele era um anjo, né? Um anjo que tentou se rebelar contra Deus e de lá foi expulso do céu. Então ele é um ser espiritual. Ele é um ser que vive na dimensão espiritual. Paulo, ele escreve e vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades que habitam nas regiões espirituais. Então há uma luta, há uma batalha diária que muitas vezes você está passando, não entende, não compreende, porque você está querendo resolver de uma forma humana. De uma forma, sabe, que a sua mão, que o seu braço, que a sua força alcança. Mas há uma batalha espiritual, que essa batalha ela só se resolve com as armas espirituais. Com as armas de Deus. Buscando o Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, andando nos seus caminhos. Caminhando dentro do propósito e da vontade desse Deus maravilhoso. Amém? Nós vamos agora para o nosso tópico 2, né, o tópico 2 da nossa lição, que vai nos trazer que, além de um ser espiritual, ele é um ser criado. Satanás, ele não existiu, ele não tem uma própria existência, né? Ele não é autoexistente como Deus. Ele foi criado. Ele foi formado por Deus para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Mas nós vamos ver que ele se revoltou, não é? Que ele saiu daquilo que Deus propôs para ele, porque ele se engrandeceu na sua beleza. O comentarista continua dizendo aqui, que ele diz que por isso ele tem as suas ações limitadas. As ações de Satanás são limitadas. E eu vou falar isso mais alguma vez no decorrer da aula, que muitas vezes nós achamos e colocamos Satanás numa luta com Deus. Não, isso não existe. Deus não está lutando com Satanás. Satanás ele já foi vencido. Ele já foi derrotado. Ele não tem ele não tem a força, ele não tem a capacidade de lutar com Deus. A luta dele é contra nós, é contra a igreja do Senhor, mas contra Deus de maneira nenhuma. Mais uma vez nós vamos ver que por ser uma criatura, ou seja, algo que foi criado por Deus, a sua ação é limitada. Né? A sua ação é limitada. Lucas 21, 22, capítulo 22, os versículos de número 31 e 32, nós vamos ver Jesus conversando com Pedro e disse: Pedro, olha, hoje mesmo, rapaz, Satanás pediu ao Pai para se ir andar.
pediu ao Pai, veja só, ele não teve poder sobre a vida de Pedro, assim como não tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, que estamos debaixo da autoridade de Deus. Da autoridade de Deus. E Jesus vai dizer assim, eu roguei ao Pai, e eu pedi ao Pai, e eu busquei ao Pai, e eu intercedi por vós, Pedro, para que isso não acontecesse. Então, Satanás ele foi diante de Deus como acusador, né? Como aquele que vai diante do Pai mostrar as nossas falhas, os nossos erros, e tentou e pediu a Deus para, sabe, cirandar com Pedro. E eu fui dar uma olhada no negócio, o que é cirandar, né? E nós vamos ver que cirandar não é uma dança folclórica. Cirandar, na realidade, era pegar o trigo, né? Colocar numa peneira e ali começar a bater nessa peneira para que o trigo em si ele fosse separado da palha. Então caía a semente embaixo e em cima ficava só a palha. O trigo caía embaixo em uma lona. E aí imagina, porque para que esse processo acontecesse, eles ficavam meio que com umas... Visto aqui o povo gosta muito de amendoim, não é? Ficava lá meio que socando o amendoim. Lá também era mais ou menos isso que faziam com o trigo. Ficava batendo na palha para que a semente passasse pela peneira. Pela peneira. E olha, imagina Pedro passar por uma situação dessa. E Jesus intercedeu ao Pai, a João. Evangelho de João, a primeira epístola de João 2:1 diz: filhinhos, olha, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, esse Jesus, ele vive intercedendo por nós, porque o acusador, ele está diante do Pai, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre aqueles que estão debaixo da graça e da misericórdia desse Deus poderoso. Amém? Nós vamos aqui em frente, né? A nossa ponto 3, que diz que ele é um ser dotado de personalidade. Ou seja, ele tem atributos, ele tem comportamentos e ele tem particularidades. Né? Então ele é alguém que é dotado de uma personalidade. Ele tem uma maneira de agir, ele tem um modo de agir, ele tem um modo de trabalhar, ele tem um modo de, a cada dia, tentar roubar a minha, a sua paz, de causar inquietação, de trazer preocupação, de trazer ansiedade, né? De trazer angústia aos corações. Tudo isso lhe é próprio, né? Tudo isso lhe é próprio. Então, é um ser dotado de personalidade. Diz aqui que ele é dotado também de personalidade, ele possui a capacidade argumentativa, capacidade de argumentar, e é um argumento perigosíssimo. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, né, lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5, quando estava tudo em paz ali no Jardim do Éden, tudo tranquilo, ia tudo muito bem, né? Adão, Eva, eles desfrutando do jardim, mas um dia Satanás começa a conversar com Eva, e Eva começa a dizer, não, aí nós não podemos comer desse fruto, porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós vamos morrer. E olha a artimanha dele, né? Não, que é isso? Não é assim que vai acontecer. Ele começa a argumentar. Ele começa a falar para Eva que não era bem daquela maneira, né? Que não era bem daquela forma, que não era assim que ia acontecer. E o argumento dele foi atrativo para a vida de Eva. O argumento dele, sabe, começou a descer ao coração de Eva. Porque os seus argumentos, né, Paulo vai dizer que nós devemos ter cuidado com os ardis de Satanás,
os seus argumentos são argumentos que vão de encontro ao desejo carnal da nossa vida. Que isso, Eva? Come aí. Não é bem assim que vai acontecer, não. Você não vai morrer coisa nenhuma. Vai, experimenta. E todos nós sabemos o final da sua história. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmãos. Alguém sempre diz isso, né? Que o pecado, ele não dói. Satanás, ele jamais vai aparecer diante de você de uma forma feia. Não. Ele vai aparecer diante de mim, de você, de uma forma que agrade os nossos corações, com uma capacidade argumentativa muito boa, para nos iludir. Por isso que nós temos que estar a cada dia em oração. Por isso que nós temos a cada dia estar debaixo da graça de Deus, debaixo da presença de Deus. Capacidade argumentativa. Ele tem uma boa lábia, né? Tem uma boa lábia. Eva estava tudo bem. Sabe, mas Adão, né? Como diz alguém, felizão. Mas, de repente, a capacidade argumentativa de Satanás destruiu aquele lar, destruiu aquelas vidas, afastou eles do Éden, do paraíso, levou eles a tomar uma atitude da qual Deus havia dito para eles não seguir aquele caminho, não seguir aquele caminho. Mas nós vamos aqui adiante também, né? Vamos ver uma tentação de Cristo. Olha só, irmão, como nós precisamos tomar cuidado, eu e você. Porque se nós, sendo servos de Deus, né, estamos servindo esse Deus maravilhoso, esse Cristo soberano, e Cristo foi tentado por Satanás, você imagina a mim, a você. E ele chega tá com fome, que é isso? Olha, transforma as pedras em pães. Ó, pula, porque daqui está escrito, né? Olha a capacidade argumentativa. Conhecedor da palavra de Deus. Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu espírito para que não tropece. Pula, porque vai, sabe? E nós precisamos tomar cuidado, porque essa capacidade argumentativa pega um texto fora do seu contexto, distorce a palavra de Deus e tem levado muitos nessa conversa, e tem levado muitos nessa lábia, e tem levado muitos nessa história. Precisamos tomar cuidado, querida igreja. Precisamos tomar cuidado, querido irmão, para não sermos engodados, para não sermos levados pelo desejo da nossa carne, pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências. Tomemos cuidado. Jamais a capacidade argumentativa de Satanás vai nos mostrar a verdade. Ela vai sempre distorcer a verdade para que eu e você venhamos tentar a cair nessa inverdade que ele coloca diante de nós, não é? Que ele coloca diante de nós. Outra característica é que ele possui conhecimento. Ele possui conhecimento. Ele está a par das coisas. Como eu já falei aqui, na condição que ele possui de argumentar, olha o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E quantos de nós, hoje em dia, não somos levados por uma distorção da palavra de Deus? Porque, mais uma vez, eu digo, pegamos um texto fora do seu contexto e colocamos isso como uma doutrina, como uma regra de fé. Então, precisamos tomar cuidado. Tudo que nós formos fazer, irmão, vamos fazer à luz da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Precisamos tomar cuidado. Porque muitos têm se desviado da fé. Né? Têm se desviado da fé. Por se levar por essa capacidade argumentativa e de Satanás, que pega o conhecimento que ele tem da Bíblia e distorce em corações e mentes, levando vidas e pessoas a pecarem contra Deus, a pecarem contra o Senhor, não é? Pecarem contra este Deus maravilhoso. E Paulo, e aí o comentarista, ele continua dizendo aqui, e ele conhecia a vida de Jó.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não lhes ignore os ardis, e que ele se vale de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Então nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Eles estão aí a cada dia, eles estão a cada dia latente aos nossos olhos, eles estão diante de nós, mas nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos estar atento, nós precisamos estar vigiando a cada dia, a cada instante, para não sermos levados, para não sermos destruídos por causa do pecado, por causa dos ardis de Satanás. Mais uma vez, torna a dizer, Paulo, ele continua falando, por isso que nós devemos, Efésios, por isso que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, irmão. Devemos ler a palavra, devemos a cada dia buscar ao Senhor, devemos a cada dia vivermos em uma vida de vigilância. Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele vive em derredor como leão. Não está dizendo que ele é um leão, mas ele vive em derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem essas características de ter um bom poder argumentativo, de ter conhecimento até da palavra de Deus, até da palavra de Deus. Então precisamos estar atentos na nossa caminhada, na nossa jornada, para que nós não venhamos a tropeçar. O salmista, ele vai dizer lá no Salmo de número 124, o versículo de número 7, que a nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Quantos laços Deus tem quebrado na minha e na sua vida? Quantos laços Satanás tem tramado para mim e para você para nos destruir, para nos derrubar, para nos derrotar, para nos envergonhar. Mas Deus, aleluia, Ele tem nos livrado de cada um deles. Por isso eu permaneço a cada dia debaixo da proteção do Senhor. Mais uma vez, lembra de Pedro? Lembra lá de Pedro? Pedro, olha, eu roguei por ti, Pedro, porque o diabo queria se andar contigo. Quantos livramentos Deus tem nos dado, irmão? Então que nós fiquemos a cada dia debaixo da potente mão deste Deus poderoso, porque certamente os livramentos da sua parte continuarão vindo para a minha vida e para a sua vida, e eu e você, assim seremos a cada dia guardados na nossa caminhada, na nossa jornada. Bem, nós vamos agora aqui para o nosso ponto 2, nós vamos aqui iniciar o nosso ponto 2, que fala sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. E não são obras boas, irmão? Não são obras boas, as obras de Satanás. Não são obras que trazem alegria, que trazem paz, que trazem contentamento ao coração do ser humano, ao coração do ser humano. Por isso que nós precisamos conhecer, precisamos conhecer essas obras. E a primeira obra aqui que o comentarista vai falar, desculpa, irmãos, é sobre dor e sofrimento, Dor e sofrimento. Ele veio para causar dor e para causar sofrimento àqueles que estão na face da terra e àqueles que não se colocam debaixo da proteção de Deus, principalmente. Mas ele vai dizer aqui, olha, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Contra o ser humano. Porque, como eu falei aqui no início, a sua história na vida espiritual, ela já foi definida. É o inferno. É o inferno. Que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem. Como ele não tem poder de lutar contra Deus, ele vai lutar contra o ser humano.
contra a criação de Deus, para cada dia tentar derrubar mais e mais vidas. Então ele veio para causar dor e sofrimento, para agir contra a vida do ser humano. Paulo, em Efésios, no capítulo de número 6, Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 12, pelo que já falamos aqui, ele vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa é a nossa peleja. Então, ele veio para causar dor e sofrimento. E olhando para o estado atual da nossa sociedade, é isso que nós achamos. É isso que nós encontramos. As pessoas se matando, as pessoas roubando umas às outras, as pessoas oprimidas, as pessoas angustiadas, as pessoas sem esperança, lares destruídos, famílias arrasadas, porque ele veio para causar dor e sofrimento. Essa é a obra dele. Até quando ele quer fazer alguma coisa que parece boa, ele faz ruim. Quantas pessoas que estão aí andando nesse caminho e que têm pago um alto preço por servir a Satanás. Ele veio para causar dor e sofrimento. É da sua natureza provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Mais uma vez lá, João 10:10, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele veio para causar dano ao ser humano. Quantas guerras têm se levantado na face da terra? Pessoas que estão passando fome em países por aí afora, da nossa própria nação. Pessoas atoladas no mundo das drogas, viciadas, passando dor, passando sofrimento. Porque essa é uma característica, essa é das obras que Satanás veio fazer. Nós vamos ver que ele aparece para Deus, ele se coloca diante do Senhor e ele atinge as posses de Jó, ele atinge a família de Jó. Imagina, Jó tinha 3.000 camelos. E de repente tudo isso, toda aquela riqueza vai embora. Os filhos morrem, você faz o velório de 10 pessoas no mesmo dia. De 10 pessoas no mesmo dia. Foi assim que aconteceu com Jó. Por quê? Porque Satanás queria colocar a mão na vida de Jó. Porque queria causar dor e sofrimento na vida de Jó. Na vida de Jó. Infligiu uma doença devastadora na vida de Jó. Ele se coçava com cacos de telha. Com cacos de telha. Então, ele veio para causar dor e sofrimento. Mas ele veio também, Satanás veio também, para ser um acusador. Ele veio para acusar. Essa é uma das suas características. Acusador. Ele veio para apontar o dedo para as minhas falhas, para as suas falhas, para os seus erros. Ele veio para mostrar as nossas faltas, para mostrar as nossas faltas. Ele diz aqui o comentarista, ele também acusa. Ele acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Olha, mas também tu cobre ele de bens, tu dá tudo o que ele quer, tu dá tudo o que ele precisa, por isso que ele vive essa religiosidade, por isso que ele vive te adorando. Olha só a artimanha, A artimanha. E aí eu fico preocupado porque muitas vezes nós estamos pegando essa teologia, esse ensinamento de Satanás,
e colocando em prática nas nossas igrejas. Senhor, eu vou dar o meu dízimo, porque, Senhor, tu vais me... Não. Servir a Deus não é servir com barganha. Servir a Deus não é servir com trocas. Não. O que Deus tinha para fazer para mim e para você, Ele já fez. Ele morreu lá na cruz do Calvário. Se Ele nos der bens materiais, Ele é Deus. Se Ele não nos der, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. A gente precisa parar com essa ideia que nós criamos dentro das nossas igrejas, que a gente vai servir a Deus uma troca, né? Senhor, olha, eu vou dar R$200 aqui de oferta, Senhor, porque eu sei que tu vai me dar mais. Não, eu dou porque sou grato a Deus. Eu dou porque eu tenho gratidão a Deus. Aí é diferente. Vamos ver o exemplo daquela viúva, né? Todos traziam grandes somas e ela coloca 3 moedas. Mas ela deu de coração e ela é destacada por Deus, não pela quantidade, mas pela qualidade da oferta. Pela qualidade da oferta. Nós não podemos, irmãos, viver essa religiosidade da qual muitas vezes Satanás tem colocado essa doutrina dentro das nossas igrejas. Uma vivência com Deus de barganha, de troca. Eu sirvo a Deus porque Deus me abençoa. E se Deus não me abençoar? Se Deus não me der o carro que eu quero, eu vou deixar de servir a Deus? Nós vamos ver que Jó não tinha isso no seu coração. Perdeu tudo, ele vai dizer, olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Deus o deu, Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha de exemplo para nós. Que maravilha de exemplo para nós. Satanás, ele pode até ter motivo para nos acusar. Satanás pode até nos acusar, mas que ele nos acusa em vão, assim como ele fez com Jó. Tu cobre ele de bens, tu dá tudo aquilo que ele precisa, e nós vamos ver que ele estava totalmente enganado, porque Jó servia a Deus na sinceridade do seu coração, não é do seu coração. Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo de número 12 e o versículo de número 10. Apocalipse capítulo de número 12 e o versículo de número 10, que diz assim: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha só, irmão. É um dos papéis dele, acusar. Acusar de dia e de noite. Mas louvado seja Deus, porque Ele nos proporcionou um Redentor, né? Um defensor através de Cristo Jesus. Mas o papel de Satanás é nos acusar. É a cada dia estar apontando os nossos erros, as nossas faltas, nossas falhas. Às vezes a gente se acha bom, né? A gente se acha o certo, a gente se acha que não tem, sabe, nenhuma imperfeição. E está lá Satanás diante de Deus nos acusando, mostrando os nossos erros, mostrando as nossas falhas, mostrando onde nós pisamos errado. Não que ele seja onisciente, não, irmão, ele não é onisciente. Tanto é que ele vai dizer, eu venho de rodear a terra, porque ele está rodeando a terra como ser espiritual. Ele não tem essa dificuldade que eu e você, como ser humanos, temos de locomoção, mas ele fica rodeando. Opa, deixa eu pegar aqui um que está errando ali. Opa, deixa eu ver se tem outro pecando ali. Então isso vem de rodear a terra. E diz aí alguém, um certo pastor, que o maior serviço de informação, o maior serviço secreto de informação quem tem é Satanás. Com as suas potestades que habitam nas regiões celestiais, ele tem essa informação dos nossos erros, das nossas falhas.
Por isso que eu e você precisamos a cada dia andarmos de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu a cada dia eu e você precisamos andar nos princípios da palavra de Deus. Porque temos um que está dia e noite nos acusando diante do Pai. Que anda ao derredor, buscando uma brechinha. Opa, falhou aqui, deixou, passar a perna nesse aqui. Então precisamos tomar cuidado. Não é? Precisamos a cada dia nos colocarmos diante da presença de Deus. Para que o Senhor Jesus ele nos guarde. Para que assim como ele fez com Pedro, ele também faça com a minha e com a sua vida. Ele venha interceder por nós. Ele venha rogar ao Pai, por mim e por você, para que não sejamos destruídos, para que não sejamos colocados, não é? Como pecadores, sem uma esperança diante de Deus. Sem uma esperança diante de Deus. Temos um advogado, mas tem um acusador também. Então que eu e você a cada dia possamos andarmos firmes nas promessas do Senhor nosso Deus. Andando, caminhando, louvando, glorificando a cada dia este Deus maravilhoso. Que grandes coisas tem feito por nós. Que maravilhas tem feito na minha e na sua vida. Nos colocando a cada dia debaixo da potente mão deste Deus soberano. Porque somente assim eu e você iremos alcançar, adentrar as mansões celestiais. Amém? Vamos aqui para o nosso ponto 3. Nosso ponto 3 da nossa lição, que diz o seguinte. Lição 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Eu passei aqui que ele veio também para tentar, né? Ele veio também para tentar. Acabei passando por cima, mas essa é uma das características de Satanás. Ele vem para tentar, para levar a cada dia a mim e a você a fugirmos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Né? Então aqui o livro de Jó e o ocaso de Satanás. A queda e ruína de Satanás. Como já falei aqui no início, o final da história de Satanás já está decretada. E o livro de Jó, ele vai nos mostrar a decadência dessa personagem chamada Satanás. Ele aparece, vai até o capítulo de número 2, 3 de Jó, e depois nos restantes, até o capítulo de número 42, ele já não aparece mais. Né? Ele ali já é deixado de lado. Ele ali já não participa mais da narrativa bíblica. Ele já não aparece mais na narrativa, né, da Bíblia para as nossas vidas. Porque a sua ação foi ali no início, né, mas a sua derrocada também já começou ali a ser mostrada na vida de Jó. Que tudo aquilo que ele esperava que acontecesse, nada aconteceu. Ele esperava Jó blasfemar, ele esperava Jó xingar, ele esperava Jó se revoltar contra Deus, né? Quem sabe ele esperava Jó dizer assim como às vezes eu falo, você fala no momento da luta: Senhor, mas eu sou teu servo, Senhor, mas eu dizimo, né? Talvez ele esperava Jó se levantar e dizer: Senhor, mas eu me levantava pelas madrugadas. E nada disso aconteceu. E aqui eu não estou criticando, apenas fazendo menção, porque está na Bíblia, até a mulher de Jó. Chegou para Jó e disse: Jó, amaldiçoa Jó, esse teu Deus e morre. Como falas, uma louca mulher. Jó, ele tinha convicção, irmão, do que era servir a Deus. Ele tinha convicção de andar nos caminhos do Senhor. Ele tinha convicção de andar adorando a Deus. E ele vai se colocar nessa posição. Ele não foge dessa posição de servir a esse Deus maravilhoso. Então nós vamos ver que a queda e ruína de Satanás, ela se dá na história do livro de Jó.
na história do livro de Jó. A vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Ele esperava que tudo aquilo que ele falou se concretizasse. Mas Deus, na sua onisciência, irmão, Deus, na sua onisciência. Por isso que às vezes a gente precisa entender que a prova não é para Deus nos conhecer, porque Deus já conhece a minha estrutura. Deus, ele conhece a sua estrutura. Deus, ele sabe até onde você pode ir. Deus, ele conhece. Deus, ele sabe aonde os teus pés podem andar. Então, a prova que muitas vezes eu e você passamos não é para Deus nos conhecer, irmão. Porque Deus, ele nos conhece. Deus, ele sabe quem somos nós. Deus, ele sabia a estrutura de Jó. Deus, ele conhecia a estrutura de Jó. E muitas vezes nós fazemos a nossa avaliação e muitas vezes não sempre fazemos a nossa avaliação errada. Quando Samuel vai à casa de Jessé, o belenita, para ungir o novo rei de Israel, olha como ele faz a avaliação errada. Contra Eliabe, olha, certamente está aqui diante de mim o novo rei de Israel, porque segundo a Bíblia ele era um camarada bonito, era um camarada que chamava atenção, era um camarada que se destacava. E Deus disse: ei, Samuel, para aí, rapaz. Vocês não sabem, vocês não conhecem. Vocês veem o exterior. E Satanás, ele viu o exterior de Jó e disse: esse camarada aí vai já blasfemar contra Deus. Deixa eu tirar tudo que ele tem. Tirou tudo. Jó não blasfemou. Deixa eu colocar uma doença nele. Jó não blasfemou. Jó continuou firme no seu propósito de adorar a Deus, de viver na presença de Deus. E Deus sabia quem era Jó. Deus conhecia a estrutura de Jó. Sabe? E aí Samuel vai e diz: olha, Samuel, está errado. Vocês olham o exterior, rapaz. Eu conheço o que está lá dentro do coração do homem. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus sabe a tua estrutura. Quem sabe essa prova que você está passando não é para Deus te conhecer, não. É para Deus mostrar para você quem é você. Mostrar para você a sua estrutura, a sua dependência dele. A sua necessidade dele agir na sua vida. Né? A sua necessidade dele agir na sua vida. Então nós vamos ver que o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Não deu certo. Não deu certo, irmão. Deus sabia aonde ele estava indo. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia a profundidade do espírito e da alma de Jó. Não deu certo. Jó continuou firme. Jó continuou vendo os amigos, né, entre aspas, acusaram, bateram, falaram, mas Jó continuou firme ali. Jó não saiu do seu intento de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar este Deus maravilhoso. Quando ele quis assim falar alguma coisa, Deus chegou e disse: tá bom, Jó, chegou ao final da tua prova, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos dialogar, Jó, vamos dialogar. Tiago 4:7 vai dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então que nós possamos a cada dia nos sujeitarmos a este Deus maravilhoso, nos sujeitarmos a este Deus que grandes coisas tem feito por nós. Está grande a prova, meu irmão? Fica debaixo da dependência de Deus. A luta está grande, fica debaixo da dependência de Deus. Está passando dificuldade, fica debaixo da dependência de Deus. Porque a luta vai passar. Mas se sujeite a cada dia à vontade deste Deus maravilhoso. Amém? Deste Deus que grandes coisas
tem feito na minha, na sua vida, no meu andar, e no seu andar, no meu caminhar e no seu caminhar. Estamos indo aqui para segundo tópico do nosso ponto 3, que fala sobre Jó e o testemunho de Deus, irmão. Que coisa maravilhosa. Desculpa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Jó e o testemunho que Deus deu de Jó. Não foi Jó, não foi alguém, não foi um amigo que falou de Jó. Foi o próprio Deus. O próprio Deus testificando da vida daquele homem. Jó 1:8 diz assim, que Deus vai falar de Jó, olha, homem sincero, homem reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Que coisa tremenda, irmão. E Deus, na sua onisciência, conhecia a história desse homem. Sabia quem era Jó. E deu esse testemunho maravilhoso de Jó. Aí fica uma perguntinha para nossas vidas. Como é que está o nosso testemunho diante de Deus? Será que Deus está podendo dar um testemunho, pelo menos 10% desse de Jó? 10% daquilo que ele falou de Jó? Será que Deus está dando esse testemunho da minha vida, da sua vida? Jó e o testemunho de Deus. Não foram seus amigos, não foi a sua esposa, não foi, sabe, os seus funcionários, não foi um empresário da época, não foi alguém que ele aconselhou, alguém que ele emprestou algum dinheiro. Não, não foi. Foi o próprio Deus. Tem visto tu, meu servo Jó. Deus, sabe, me perdoe, quem sou eu para tentar entender Deus, mas eu creio que Deus encheu a boca. Tem visto tu, meu servo Jó. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Alguém recebeu um testemunho maravilhoso desse de Deus. Do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que nos formou, do Deus que nos criou. Ele olha para a sua criatura e diz, olha, aquele camarada ali, tu viu ele, o testemunho dele? Tu viu a vida dele? Como é que está o nosso testemunho nesta hora diante de Deus? O que Deus está vendo na minha vida, na sua vida? O que Deus está falando de mim? O que Deus está falando de você? Que Deus esteja falando isso de nós. Homem sincero, mulher sincera, reta, temente a Deus, que se desvia do mal, que se afasta do mal. Jó realmente, em meio a toda aquela luta, apesar de Satanás ter se levantado para destruir, para roubar, para acusar, ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, ele não saiu dos seus princípios de adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso. Que nós possamos também andarmos assim, caminharmos assim a cada dia, vivendo dentro da vontade de Deus, vivendo dentro do projeto de Deus, da vontade deste Deus maravilhoso para as nossas vidas, para o nosso andar, para o nosso caminhar. Mas vamos agora aqui para a nossa conclusão, e nessa conclusão eu volto a trazer esse pensamento que muitos propagam e veem no dia de hoje como uma luta entre o bem e o mal. Essa luta não existe. Essa luta, ela não acontece. Essa luta, Deus ele não vive medindo força com Satanás. Porque Satanás já está derrotado. Deus já venceu Satanás. Essa luta não acontece. Deus medindo força com Satanás, não.
Deus, ele dá ordens. Deus, ele dá limites a Satanás. Para tocar na minha vida, na sua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. Para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Por quê? Porque ele não tem esse poder para atingir aqueles que estão debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Ele tem poder, Satanás tem poder? Tem, mas é um poder limitado. Como um ser espiritual, ele tem poder? Tem, mas limitado por Deus. Limitado pelo Deus que eu e você servimos. Pelo Deus que eu e você adoramos. Pelo Deus que eu e você a cada dia estamos glorificando. Através da nossa vida, através do nosso andar, através do nosso caminhar. Que nós possamos, queridos irmãos, como Jó, que sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus, nós estejamos a cada dia debaixo da soberana mão desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, caminhando, vencendo, avançando, em meio às dificuldades da vida, em meio aos levantes da vida, que eu e você não venhamos a falhar, que eu e você não venhamos a desanimar, mas que olhemos a cada dia para o exemplo deste homem chamado Jó, e possamos assim testificarmos da nossa fé, desse Deus tão poderoso, desse Deus que a cada dia tem cuidado de nós. Creia, meu querido irmão, creia que o Deus que estava na vida de Jó, ele também está na sua vida e vai continuar cuidando de você, enquanto você se colocar debaixo da sua dependência. Paulo ele escreve e vai dizer que servimos a um Deus fiel, que ainda que eu seja infiel para com ele, ele permanece fiel para conosco. Então ele está sempre pronto a nos ajudar. Como pai, filho daquele moço que saiu para uma péssima administração, que chamamos de filho pródigo, ele sempre está de braços abertos a nos aguardar. Que possamos sempre estarmos debaixo da proteção deste Deus maravilhoso. E um dia estaremos eternamente com ele nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo abençoe. Que Deus em Cristo te ajude. E deixa aqui mais uma vez o nosso convite. Se você ainda não é aluno da nossa escola bíblica dominical, participe, esteja presente. Temos ali excelentes professores, temos ali excelentes vidas que têm se colocado à disposição do reino de Deus, que têm se capacitado ao longo da semana para no domingo nos trazer o ensinamento da palavra do Senhor. E aproveito aqui o ensejo para deixar os nossos sinceros parabéns a estes homens e mulheres que domingo após domingo têm trazido o ensinamento da palavra de Deus para nós, para os nossos filhos, edificando o nosso lar, nos ajudando na caminhada e abençoando a cada dia as nossas vidas. Que Deus em Cristo continue te abençoando, meu querido irmão, e deixo aqui o meu grande abraço, na paz e no amor de Cristo.